Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, uma boa semana. Vamos continuar buscando o Senhor, pedindo a sua graça e partilhando. Você partilha com seus amigos, com seus irmãos, eu estou partilhando sempre que posso. E é muito bom comunicar, principalmente com a palavra de Deus. Então vamos à palavra. Nosso texto continua no primeiro capítulo do Evangelho de João. E nosso tema hoje, importantíssimo, Jesus, sacrifício perfeito. O mundo é muito criativo. O ser humano é muito criativo. O ser humano cria obras de arte. O ser humano cria armas. Olha como tem criado armas. O ser humano cria armadilhas. O homem aprendeu a domar animais e não foi fácil. Primeiro tinha que capturar, deixar este animal ficar, digamos, abatido, com fome, com sede, e se aproximar com alimento e com água, alguma coisa assim, até que o homem controlou os animais. O homem tem muita capacidade. E nesta grandeza do ser humano, a capacidade, a capacitação do ser humano, o homem criou muitos deuses. A mitologia grega é belíssima, riquíssima. Os deuses, os semideuses, as ninfas, aquilo é formidável. Para iludir o intelecto, ótimo, muito bem feito. Toda religião tem suas atrações e o mundo criou muitas atrações. Deuses e deusas. Para cada fase da vida, uma divindade. E para cada divindade, uma divindade rival. O dualismo faz parte de todas as religiões. Tem sempre a rivalidade, né? Entre um deus e uma deusa, dois deuses ou duas deusas, sempre houve. E o homem sempre foi consciente do seu na sua própria condição, de desagradar a Deus ou os deuses. E por isso o homem inventou sacrifícios, penitências, jejuns, os grandes sacrifícios, as grandes penitências, ficar sem comer, dormir no frio, não se cobrir, não se vestir. O homem criou muitas coisas. No final, só tinha validade para a mente dele, para o intelecto dele, para a comunidade dele, no aspecto físico, material. Jesus Cristo é o Filho de Deus, não ensinou ninguém a sofrer, falou do sofrimento e da necessidade de perseverança, paciência, mas Jesus não ensinou ninguém a se martirizar, Jesus não ensinou ninguém a sofrer, Jesus não prometeu a ninguém que fazendo penitências e jejuns prolongados, passando fome e se privando de tomar banho, se privando de conforto, ia ter alguma coisa. Não, porque o sacrifício de Jesus é perfeito
é um sacrifício perfeito que tem validade passada, validade para o futuro. Ou seja, a obra de Jesus Cristo alcança toda a criação, do primeiro homem até o último. Nosso texto é João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Por isso, batizo com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. A pureza da palavra, da mensagem de João o Batista. Muitos que estão começando a leitura não têm muita facilidade em relação a João o Batizador e João o Apóstolo. João o Apóstolo tinha um irmão chamado Tiago e esse aqui era filho único de um casal de idosos, Zacarias e Isabel. O pai havia sido sacerdote e a mãe havia sido esposa de sacerdote, dona de casa, e criou o filho na velhice. Não temos nenhum informe a respeito do casal após o menino ter nascido, começar a crescer, porque já era também o fim do ministério dele, que os sacerdotes em Israel tinham um período, eles com 55 anos aproximadamente, já não ministrava, porque o sacrifício, o ofício era sacrificoso, era difícil, eles pegavam peso, era um trabalho difícil. Bom, então, João dá o testemunho de Jesus Cristo. Pureza, simplicidade, absolutamente fácil de alguém ouvir, absorver e memorizar. João viu Jesus, que era até então um ilustre desconhecido. Já tinha participado de alguma coisa em família e tal, mas até Jesus não iniciou o seu ministério antes do batismo. Ele tinha que ser batizado como qualquer homem, qualquer pessoa. Mesmo ele não tendo pecado, ele tinha necessidade de dar o exemplo e ele se submeteu ao batismo. João o batizou. João foi avisado quando ele foi ungido profeta pelo próprio Deus. Ele foi avisado e a gente sabe aqui. No dia seguinte, tem uma sequência de eventos que João tem neste seu ofício de apresentar Jesus ao público. Haviam mandado uma embaixada de fariseus, de doutores da lei, de sacerdotes,
para conversar com João e saber o que era aquilo, se ele era o profeta prometido, como é que era. E ele recebeu e respondeu e disse que era a voz que clamava no deserto, e o clamor era para que o povo endireitasse a vereda, ou seja, aprendesse a andar com fidelidade, com sinceridade, a andar verdadeiramente na presença de Deus. Isto, no dia seguinte, João tinha dado lá a sua palavra e disse: eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo. E quem é você? Eu sou a voz clamando no deserto. É tempo de se agitar. É tempo de se consertar. É tempo de se reconciliar com Deus. Eu batizo com água, mas o que vem depois é mais poderoso do que eu. E eu não sou nem digno de levar suas alparcas, que era um ofício conhecido. Os mestres se deslocavam geralmente a pé e tinham uma pessoa para levar os seus pertences. E ele disse: eu não sou nem digno de levar suas alparcas. Eu não sou digno de levar suas sandálias. No dia seguinte a esta comissão sacerdotal, ele viu Jesus. Jesus vinha para ele, por inspiração, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os deuses de todas as religiões se satisfaziam lá com um cordeiro, com uma vaca, com um bezerro ou com uma criança. Tinha os deuses satânicos que recebiam vítimas infantis. O deus Moloque era um deus de bronze com um buraco na traseira e a turma enfiava lenha nele. Quando ele estava pegando fogo, botava uma criança nos braços dele, ou um cordeiro, ou alguma coisa. Mas o sacrifício principal, ele tinha os braços para frente, assim, ao ponto, ou seja, preparado para receber uma criança. E eles faziam qualquer sacrifício. E era só mais uma desgraça na vida deles, mais um crime espiritual, mais uma desilusão. João vê o Senhor Jesus e proclama: este é o Cordeiro de Deus, e este não remedia a coisa, este resolve. Este não esconde o pecado, não cobre, não acoberta, não afasta, este tira. O homem que encontra com Jesus fica livre do pecado. Ele perdoa tudo que o sujeito fez de mal e preserva o sujeito no bem, para não fazer o mal. Então João viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tinha dito que o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele é antes de mim, falando da eternidade de Cristo. É antes de mim, foi primeiro do que eu, e eu não conhecia. Mas para que ele fosse apresentado, eu vinha na frente, eu vim primeiro, batizando com água. E eu não conhecia, mas quem mandou, quem me autorizou a exercer este ofício me disse: aquele que você vê, o Espírito descer sobre ele e repousar sobre ele, esse é o Messias, é esse, o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o Espírito descer do céu, pousar sobre ele, e esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e eu sei, eu testifico que este é o Filho de Deus. E nós estamos aqui falando do amor do Senhor, testificando do amor de Jesus e do seu sacrifício perfeito. Jesus, o sacrifício perfeito, não quebra galho de ninguém, resolve completamente. Não afastava o pecado, não escondia, não arredava o pecado. Tira. Ele tira o pecado do outro. Ele tira o pecado do coração humano. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua proteção e a gente possa andar com Cristo, andar para frente e ter graça.
nós vamos fazer a nossa intercessão. E hoje eu vou orar pela família do irmão Pereira. O irmão Pereira começou a ajudar a gente em 1988, quando eu estava iniciando o trabalho da Unicresce, e fiz o primeiro retiro de mocidade num sítio dele. E no último dia ele ainda estava tão satisfeito que ainda matou uma ovelha para a gente. Irmão Pereira. Irmão Pereira, irmã Albanize e a família toda. Todos são simpáticos ao nosso trabalho e a gente tem muito respeito e amor. Paulo César, o Marcos, a Suelene, a Sueli, hoje todos casados, as noras, a Neide e a Jerusa, e os genros. Vamos orar por eles. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, meu Senhor, e agradecemos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela palavra santa que nos instrui. Obrigado pelos nossos irmãos, meu Senhor, que são também testemunhas do teu grande amor e poder. Agora, Senhor, suplicamos pelo irmão Pereira, abençoa o teu servo, abençoa a irmã Albaniza, toma em tuas santas mãos, ajuda o Paulo César, Jerusa, Senhor, toma eles em tuas santas mãos, guarda, Pai querido, a sua filhinha, abençoa, Senhor, Marcos, abençoa a Neide, toma em tuas santas mãos, abençoa a Regina, Senhor, tenha compaixão, ajuda, guarda, abençoa a Suelene, a Sueli, o Everaldo, Senhor, guarda seus filhos, toma em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos e dá graça a cada um, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!